E aí, essa parte daqui, você também vai recortar essas que estão aqui. Vai separar em número igual de fios, ou numa quantidade mais ou menos semelhante. E vai fazer uma trancinha, tá? Alguns ficam sem cortar aqui. Para fazer a trança, acho que é fácil, né? É só ir misturando os fios aqui de uma forma que eles fiquem trançados. Então você passa para cá. É difícil fazer trança sem ter alguém segurando, mas aí você vai segurando aqui, ó, e vai misturando os fios, tá vendo? Vai trançando os fios. E aí vai deixar essa trança bem justinha, que é para ela ficar pequena. Se ela ficar muito grande, acho que não vai ficar legal, não. Então tenta deixar essa trança bem justinha, bem fininha, que acho que fica mais legal, tá? Para fazer isso, você vai fazer o seguinte: a cada um tantinho você vai apertando a trança, segura lá em cima e vai pressionando, até que ela fique bem fina, desse jeito aqui, ó. Olha que trança finíssima, tá? Você vai apertando, 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 apertando até atingir o tamanho certo da trança aí. E ela fica com uns 20 centímetros, que tá legal para você poder fazer um cabelo bacana para ela aí. Você vai fazer também o seguinte: vamos usar esse mesmo aqui. Vai pegar alguns fios iguais e vai amarrar no meio, dessa forma aqui, ó. Você tem aqui 10 centímetros de fios juntos, tá? Que você vai amarrar aqui no meio. Pode ser com a linha lilás ou com a linha amarela mesmo, tá? E aí vamos começar a montar essa gnominha aqui. Bom, aqui ela já está pintada, sequinha, legal. A gente vai fazer o seguinte: vai passar um pouquinho de cola sobre a cabeça dela e aqui do lado das orelhas, tá? E aí vai colocar esse cabelo a partir de onde você uniu aqui. E vai passar o cabelo pela frente da orelha, tá? Cola aqui atrás para esconder também essa parte da nuca dela. O negócio é economizar material, a gente não vai cobrir toda a cabeça, que é desnecessário, tá? A trança que já está pronta aqui, você coloca aqui, saindo aqui de cima, tá? E vindo junto com o cabelinho aqui. E cola também aqui, em alguns pontos estratégicos aqui, para que ela não caia. Tá? O chapéu que já está pronto, a gente vai encaixar essa parte aqui da frente, oposta à costura, aqui em cima da trança, tá? Então a gente vai passar a cola em cima da trança, porque o que interessa são essas que estão caídas aí. E dar uma esticadinha no feltro para ele se adaptar até o tamanho da orelha, certo? Aqui atrás a gente também estica o chapéuzinho até a nuca. Então acerta aqui. Para poder ficar assim. Deixa eu ver como ela tá aí. Bom, a roupinha
Como a minha já está aberta, eu posso colocar depois de fazer essa parte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de fibra. Rechear os braços. Não pode rechear muito porque essa fibra aqui ela vai se expandindo e acaba ficando uma coisa dura, você não consegue mexer os braços dela. Então para brincar vai ficar meio complicado. E coloca um pouquinho de fibra também aqui na parte superior dela. E aí é só encaixar aqui. Tira o cabelo daqui. Cabelo pra frente. E aí ajusta aqui. Tá? Passa um pouquinho de cola para segurar essa roupa aqui. Fecha aí. E essa parte já está pronta. Tá? Se você quiser que ela fique um pouquinho mais recheada aqui em cima, fica a seu critério aí. Se quiser que ela seja um pouco mais volumosa, fica você que sabe. Bom, o coração já está preso aqui na saia. E as tiras também já estão presas aqui no coração. E aí isso aqui é a jardineira dessa gnominha. Só que eu acho que eu fechei muito aqui, então eu vou abrir um pouquinho, só para poder encaixar essa peça aqui. Vou colocar por baixo. Deixa eu abrir mais um pouco. E aí deixa o coração bem aqui na frente, que é a parte da frente da jardineira, tá? E aí joga as tiras lá pra trás. Bom, amanhã a gente conclui aqui, faz a maquiagem dela, põe as mãozinhas e monta definitivamente essa roupa pra você acompanhar aí, tá bom? Repórter Eco. Apoio Cultural. O programa Repórter Eco apresenta hoje as 1001 utilidades do bambu, um recurso renovável que cresce rápido e substitui árvores nativas. Os pesquisadores estudam o uso do bambu para combater principalmente a erosão do solo. Conheça também a luta dos cientistas para descobrir um fungo contra a vassoura de bruxa, uma doença que ataca o cacau. A vassoura de bruxa atinge as plantações no sul da Bahia e os fazendeiros acabam cortando os pés de cacau e a Mata Atlântica que dá sombra e vive junto do fruto. E ainda no Repórter Eco, veja as imagens que simulam o ambiente no fundo do mar. A visita é ao Aquário de Santos, litoral de São Paulo. O lugar se transformou num pronto-socorro dos animais marinhos. Daqui a pouco, você acompanha a reportagem. Vegetal que há muito tempo é usado pelos povos do Oriente e América do Sul, ganha força no interior de São Paulo. O bambu, além de ser usado na fabricação de artesanatos, agora se transforma numa solução boa e barata para conter a erosão e o vento forte que atingem as plantações. No Instituto Agronômico de Campinas, São Paulo, os pesquisadores estão desenvolvendo projetos com o bambu, usando recursos naturais que não alteram o meio ambiente.
Igual para toda obra, o bambu acumula utilidades. Ele é usado na decoração, no artesanato e em muitos setores da indústria, como o de papel. As formas também são variadas e às vezes até excêntricas. Tem bambu quadrado e bambu cheio, mas é o oco o mais popular e conhecido. Esse aí, grosso por fora, vazio por dentro. Vivo, o bambu é um tremendo quebra-galho que pode ajudar a cortar o vento e o barulho. O dono desta casa conseguiu se isolar da estrada plantando simplesmente uma cerca viva. No Instituto Agronômico de Campinas, o bambu é bem mais do que uma espécie vegetal. Ele é o xodó deste pesquisador que há 30 anos estuda a planta, que é da família das gramíneas. No meio da mata, ele mostra vários tipos de bambu, alguns ainda bem pequenos, outros enormes, que se misturam a árvores ainda mais altas, como o jequitibá, de quase 50 metros de altura e 300 anos de idade. É mais uma prova de que o bambu não escolhe locais específicos para viver, se dá bem em qualquer parte. Aqui a gente tem um exemplo bem nítido da integração do bambu na mata, porque a gente vê uma espécie nativa brasileira do gênero Meristax, que é um bambu conhecido vulgarmente por taboca, e que se desenvolve, foi muito explorado na confecção de jacás, de cestaria, pelos índios e até pelos nativos de hoje em dia. E no caso a gente vê o bambu nativo, que eu falei, um bambu exótico chinês, esse de folha mais estreita aqui no meio da mata, e a mata em si perfeitamente desenvolvidas, com esse jequitibá bem grande aqui no meio, e as outras, inclusive outras mudas de jequitibá se desenvolvendo muito bem aqui embaixo, e além do bosque de secundário em tamanho aqui, né? Então, está tudo perfeitamente integrado. Até agora já foram identificados em todo o mundo cerca de 1.300 tipos diferentes da planta. 150 deles estão no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. O bambu é uma das espécies vegetais que tem o crescimento mais rápido. O tronco não engrossa, vai esticando e fica cada vez mais duro. Esse broto aqui, olha, nasceu na semana passada e já está desse tamanho, quase 3 metros de altura. E todo dia cresce mais 40 centímetros. Os bambus vão subindo até os 6 meses de idade. A partir daí, eles começam a soltar esses pequenos galhos, também chamados de ramos secundários. Os últimos estudos agora são para combater uma velha inimiga do homem do campo e também da cidade, a erosão. As raízes do bambu são superficiais e muito espalhadas. Formam uma espécie de rede que segura a terra e evita o assoreamento de rios e córregos. Os bambus também servem para a contenção de encostas, uma solução que, como o bambu, é boa e barata. Para os fazendeiros interessados, o conselho é prestar atenção na distância entre as mudas. O ideal seria você plantar entre 1,5 m, 2 metros cada moita de bambu, cada buraco nessa distância. Se você tiver uma disponibilidade muito grande de muda, que normalmente não acontece, você pode até plantar tudo a metro. Mas 1,5 m por 1 metro, 1,5 m por 2 é a medida ideal. O combate à erosão através de pequenos bambuzais já é uma ideia utilizada em todo o mundo, que só agora chega para valer ao Brasil. Uma iniciativa de preservar os rios e encostas, utilizando apenas recursos naturais e a força de uma planta que tem 1001 utilidades. Você tem os exemplos ou utilizações do Brasil mesmo, de você utilizar o bambu em erosões grandes, nessas vossorocas, em que você pega espécies de bambu que multiplicam facilmente por pedaço de como, então você planta cruzando essas vossorocas e esse bambu brota e segura essa vossoroca. Em outros lugares do mundo, você vê trabalhos muito interessantes em que pedaços de bambu são cravados no chão, são cravados ao lado das estradas, por exemplo,
e seguram a terra que vai correr formando degraus e que depois vai estabilizando até o terreno estar estabilizado e livre da erosão. Pelas consultas e pelos interessados que a gente recebe constantemente aqui, e pelas cartas principalmente, o interesse é aumentar muito. O que acontece é que, às vezes, numa região não tem muda de bambu e a pessoa quer muda de bambu, e as mudas de bambu são grandes, são pesadas. O material vegetativo, você mandar um pedacinho, uma gema, ele pega também, mas ele tem um prazo muito curto para essa multiplicação, para esse poder germinativo. No Brasil, as pesquisas sobre a utilização do bambu ainda estão engatinhando, mas na China o material é muito usado em móveis e principalmente na construção de pontes e prédios. É um excelente substituto das madeiras nobres. Um problema na agricultura gera uma crise econômica no setor que acaba refletindo no equilíbrio da natureza. Esse efeito dominó atinge uma das últimas reservas de Mata Atlântica do país, em Ilhéus, sul da Bahia. A doença chamada vassoura de bruxa ataca as plantações de cacau, a matéria-prima do chocolate. Com a destruição das lavouras e a queda no preço do produto no mercado internacional, os fazendeiros estão cortando os pés de cacau para criar gado no lugar. E a mata nativa também vai perdendo espaço. A esperança agora está nas mãos dos cientistas que pesquisam meios naturais para conter a doença. O cacau e a Mata Atlântica sempre viveram juntos no sul da Bahia. O fruto dourado depende da sombra e da umidade das grandes árvores para sobreviver. Esse casamento sempre foi uma garantia de que a Mata Atlântica seria conservada. Na medida em que aparece uma doença que prejudica o cacau, surge o risco de ver desaparecer a extensa área de mata nativa que ainda cobre a região de Ilhéus. Desde 89, descobriu-se que uma bruxa está solta nessa área. O Theobroma cacau, que em latim quer dizer manjar dos deuses, não resiste ao ataque da vassoura de bruxa. A doença escurece as folhas e apodrece os frutos. É causada pelo fungo Crinipellis perniciosa, descoberto há mais de 80 anos na Amazônia. A praga da vassoura de bruxa possivelmente deve ter chegado à região trazida, né, por pessoas ou por veículos que deslocam da região de origem da doença para cá, não? Porque existe um isolamento geográfico muito grande entre a Amazônia e a região da Bahia, e por essa razão e pelas precauções tomadas pela CEPLAC desde o início da implantação da cacaicultura aqui, nós estávamos seguros de que a doença não haveria a menor chance de chegar à região, mas chegou, e chegou trazida. A ação do fungo ataca a planta toda e danifica o fruto. A amêndoa, principal matéria-prima na fabricação do chocolate, fica seca e a polpa vira casca. Em vez de sair, Não aproveita tá mais tudo nada. perdido. A amêndoa já foi. Ele tá tudo podre. Esse aí é fruto bom, né? Fruto bom. Veja como ele sai, ó. Esse aqui tá bom mesmo pra passar na Pode pesada. chupe. Pode chupar. Chupe. Pode chupar. É doce, né? É doce. E essa substância que está aí é que faz dar a característica, essa natazinha aí, que é o mel de cacau. Entendeu? As partes afetadas pela doença, em contato com outras plantas, fazem proliferar a vassoura de bruxa na lavoura. Para tentar conter o problema, os produtores de cacau da Bahia promovem uma caça às bruxas. Alguns trabalhadores são pagos para controlar a doença. Munidos de facão, percorrem os pés procurando os sintomas da doença. Há 6 anos, quando apareceu a doença na região, os cientistas vêm buscando uma saída. Nos laboratórios, tenta-se desenvolver o controle biológico. Os cientistas buscam na natureza outros fungos capazes de neutralizar a ação dos agentes causadores da doença do cacau.
4 micro-organismos até agora, isolados, mostraram resultados satisfatórios no sentido de combater no campo, posteriormente, a vassoura de bruxa? Exatamente. A nível de laboratório já foi possível selecionar dos 24 testado 4 com alto potencial antagônico. Isso não significa que no campo eles vão ter o mesmo resultado? Não. O sucesso obtido até agora a nível de laboratório, ele pode não ser traduzido a nível de campo, né? Por quê? Porque as interações, né, no ambiente são muito mais fortes das que a gente observa aqui em condições de laboratório. Mas vem da área rural do Centro de Pesquisa do Cacau, da CEPLAC, o que pode se tornar uma esperança para os produtores. Quase por acaso, eles descobriram que esta espécie de cacau, a Tel Bahia, tem uma resistência maior à vassoura de bruxa. Os pesquisadores afirmam que ainda não existe um tipo de cacaueiro que fique totalmente imune à doença. O que se constatou em 2 anos de estudos é que o ataque da vassoura de bruxa nos frutos produzidos pela Tel Bahia é 75% inferior ao registrado em outras variedades. Será que isso garante, a partir de agora, o fim da invasão da vassoura de bruxa na região do cacau? Nós esperamos que não diria o fim, mas poderíamos ter uma situação tolerável, tá? E sob controle, com menos perda de fruto e poderia ter uma situação viável de cacauicultura na região. Se começarem a ser cultivados hoje, os frutos da espécie Tel Bahia só serão conhecidos daqui a 4 anos aproximadamente. Os produtores ainda vão ter que esperar mais um pouco para ver se de fato a nova planta representa um freio à propagação da vassoura de bruxa. Dizia Campoamor, espanhol, que o homem vive de esperança até que morre. Quando ele perde a esperança, ele perdeu o valor da vida. Quer dizer, não é possível de maneira nenhuma que a gente não encontre uma solução para a vassoura. O futuro da Reserva Natural de Mata Atlântica do Sul da Bahia, um dos mais conservados até hoje, depende do controle da vassoura de bruxa. Mais um desafio para a ciência, numa corrida contra o tempo para garantir a sobrevivência da floresta mais ameaçada do mundo. Alguns fazendeiros dão apoio às pesquisas. Eles testam os fungos nas plantações de cacau para verificar se atacam a vassoura de bruxa. Mas grande parte dos fazendeiros, infelizmente, prefere cortar o cacau. Junto com ele, vai a floresta atlântica embora. É um dos raros casos de uma monocultura que naturalmente protege a mata nativa. A pesca predatória ameaça um paraíso ecológico, o arquipélago de Galápagos, no Equador. Os pescadores pressionam o governo equatoriano a reabrir a pesca nas ilhas. Um dos animais marinhos típicos de Galápagos, o pepino do mar, era capturado em larga escala para exportação. Os pepinos do mar são consumidos nos países asiáticos e rendem um bom dinheiro para os pescadores. Mas eles chegavam a pescar 1 milhão de animais marinhos por semana, o dobro da cota antes estipulada pelo governo para evitar a extinção da espécie. Os ambientalistas dizem que os pescadores agem de forma predatória, não respeitam a lei e invadem áreas protegidas do arquipélago. Galápagos é considerado patrimônio da humanidade e abriga dezenas de espécies raras, só encontradas nesta região do planeta. No século passado, o arquipélago inspirou o naturalista inglês Charles Darwin a lançar a teoria da evolução das espécies. Tentativas anteriores do governo equatoriano em criar cotas para a pesca fracassaram. A pressão comercial dos pescadores coloca em risco um ecossistema único no planeta.
Visitar o Aquário de Santos, no litoral paulista, é simular uma viagem ao fundo do mar. Quem passa por lá pode ver de perto tubarões, pinguins e até um leão marinho. Os biólogos que cuidam dos animais tentam reproduzir ambientes que imitam com precisão as profundezas dos rios e oceanos. Toda a diversidade da flora que ajuda a compor os mistérios do fundo do mar também pode ser vista nos tanques do aquário. Seja bem-vindo! Você chegou ao fundo do mar. É mais ou menos assim que o visitante se sente aqui no Aquário Municipal de Santos. Este é o único local no estado de São Paulo onde os animais marinhos estão expostos. São 48 tanques, onde vivem animais de 180 espécies, encontradas na costa brasileira e outras que vieram da África e da Ásia. Visitar o aquário é como assistir a uma aula de biologia marinha. Esse tanque aqui é o tanque do Costão Rochoso e é um dos tanques onde a gente tentou recriar um pedaço do ambiente típico do animal. Então aqui tem as pedras ou alguma coisa que simula a pedra. Na verdade é concreto, depois é revestido com resina e colocado por cima um pó de pedra. Essa simulação é muito boa, as pessoas que já mergulharam conseguem ter uma noção quase que da natureza. Os animais de água doce também têm espaço garantido. As carpas brasileiras chamam a atenção pela variedade de cores. Aqui não é preciso ser mergulhador para ver de perto um tubarão. Estes dois são tubarões lixas que vivem na costa brasileira. Eles têm pouco mais de 1 metro de comprimento. E olha aí um outro bicho quase tão temido quanto os tubarões, a piranha, vinda direto dos rios da Amazônia. Outra atração do aquário são as tartarugas marinhas. Aqui pode-se conhecer 3 das 5 espécies que habitam o litoral brasileiro. E estes simpáticos bichos também estão aqui. Os pinguins estão entre os preferidos dos visitantes. Os biólogos do aquário tentam fazer com que os animais se sintam o máximo possível em seu ambiente natural. É para que o público tenha noção de como vivem na natureza. Para isso, os biólogos não poupam trabalho. Aqui é a parte do Costão Rochoso que a gente chama de infralitoral. A parte mais profunda, que nunca fica exposta ao ar. A recriação aqui foi bem diferente. A gente foi a São Sebastião, coletamos essas pedras entre 3 e 6 metros de profundidade, cada uma delas. Depois foi trazido para cá, para o aquário, e foi remontado, então, pedra por pedra, como elas estariam na natureza. E foi uma surpresa para a gente que ele chama muita atenção, por causa da diversidade de animais que estão presentes aqui recobrindo as pedras. A gente deve ter pelo menos umas 50 espécies de animais invertebrados bentônicos aí. No final do passeio, uma visita ao vovô do aquário. É este leão marinho, o Macaé. Ele já tem 22 anos. Os leões marinhos vivem em média até 18 anos. Vendo como o Macaé é bem tratado, dá para entender por que ele já ultrapassou esta idade. Nos bastidores, um trabalho que o visitante não vê. A veterinária Andréa Maranho faz de cada animal doente um paciente especial. E não são poucos. O aquário acabou se transformando numa espécie de pronto-socorro, principalmente de tartarugas. Apesar de ser proibido, muita gente tem tartarugas em casa. Quando o bicho fica doente, é para cá que a pessoa traz. Na verdade, a gente atua dessa forma porque fica difícil das pessoas estarem recorrendo a profissionais que atendem esse tipo de animal, né, silvestre. Geralmente, o pessoal atende animais domésticos em clínicas veterinárias. E, na verdade, é super triste, porque a gente acaba recebendo um animal que não tem quase possibilidade de ser recuperado, né? Animais que
que foram submetidos a um manejo e nutrição completamente inadequados. As pessoas adquirem esses animais, eles compram e depois não provêm para esses animais uma forma, uma alimentação e um habitat interessante, assim. Os animais que vivem há bastante tempo em cativeiro também estão sujeitos às doenças. Este pinguim recebe um curativo na perna. Uma ferida infeccionou, mas não é nada sério. As instalações para o tratamento de animais doentes, por enquanto, são improvisadas. Mas a direção do aquário quer montar um ambulatório. A ideia faz parte de um projeto de ampliação. O aquário é um senhor de idade já, vai fazer 50 anos agora em 2 de julho de 95. A gente vai estar lançando agora em julho a ideia da ampliação do aquário. É uma ideia que já vem tomando corpo na cidade. A prefeitura tem tomado uma série de iniciativas nesse sentido, que é a cobrança do ingresso. Quer dizer, o visitante vai custear a ampliação do aquário. A gente pretende estar com atrações muito boas, um novo tanque de leão marinho, adequado, construído para leões marinhos, um grande tanque para exposição de peixes pelágicos, no lugar do atual tanque do leão, e instalações técnicas adequadas, uma boa biblioteca, um bom ambulatório médico que vai estar sendo construído na parte de trás do aquário. Com a futura ampliação, o Aquário de Santos espera melhorar o trabalho de educação ambiental que vem sendo feito há 50 anos. O princípio básico vai permanecer o mesmo. Olhando os animais assim de perto, sem tocá-los, dá para ter uma ideia de como vivem no fundo do mar ou nos rios. Assim, os visitantes, principalmente as crianças, aprendem a respeitá-los. Os ambientalistas condenam a manutenção de animais marinhos em cativeiro. No caso do Aquário de Santos, muitos bichos, como os pinguins, apareceram na praia e foram socorridos pelos biólogos. É feito um trabalho de recuperação dos animais. Não é simplesmente um local de exibição dos bichos. Não esqueça, participe do programa mandando uma carta com sugestão de reportagem sobre meio ambiente. Anote o endereço. Escreva para a Rede Cultura, programa Repórter Eco, Caixa Postal 11544, São Paulo, CEP 05090-970. Por hoje é só. No próximo programa, conheça novos projetos, ações e pesquisas pela preservação do ambiente e melhoria da qualidade de vida. Até lá! Repórter Eco.